Você ouviu essa passagem errada a sua vida inteira. Jesus nunca disse que quem é quente é quem está cheio do Espírito Santo. E quem é frio é quem está afastado do Senhor. A paz do Senhor, irmão. Meu nome é Irineu, estamos aqui começando mais um vídeo do quadro Você Entendeu Errado, do qual, irmão, nós pegamos algumas passagens da Bíblia e fazemos uma exegese dos textos para que a gente possa chegar ao verdadeiro significado, passagens polêmicas e que geralmente elas podem gerar más interpretações. Hoje, irmão, quero falar para vocês sobre uma passagem muito famosa, lá em Apocalipse 3, do versículo 15 a 16, quando Jesus fala à igreja de Laodiceia, no qual ele vai dizer o seguinte, aqui, conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente e nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Irmão, muitas vezes nós lemos essa passagem e se nós não entendemos um pouquinho sobre a história bíblica, sobre o contexto bíblico, nós tendemos a falar que Jesus estava querendo dizer que Laodiceia não era nem quente no sentido, quando a gente fala de quente, muitas vezes a gente fala sobre pessoas cheias do Espírito Santo, e nem fria por não estar totalmente afastada. Muitos pensam que ela é morna, ou seja, ela está no meio termo, está em cima do mundo. Mas na realidade, irmão, não era isso que Jesus queria dizer aqui nessa passagem. Para a gente entender, irmão, que de fato Jesus está ensinando, nós precisamos entender um pouquinho sobre geografia bíblica, sobre o contexto histórico e cultural da época das Sagradas Escrituras. Irmão, para nós entendermos o que Jesus está falando aqui, temos que entender que Laodiceia era uma cidade que ficava no meio entre duas cidades, entre a cidade de Hierápolis e a cidade de Colossos. A cidade de Hierápolis ficava 10 quilômetros ao norte, a cidade de Colossos 16 quilômetros ao sul, ou seja, Laodiceia estava entre elas. E havia um rio que corria por essas cidades. Esse rio começava lá em Hierápolis, e quando saía de lá, as águas já saíam quentes. Tanto é que Hierápolis era conhecida por águas quentes, fontes termais, que eram muito usadas em fontes medicinais, ou seja, para curar. Tinha uma importância algo muito legal naquela época, algo que ajudava muito naquele tempo. Por outro lado, a cidade de Colossos era conhecida por ter água gelada, água que era boa para consumo, boa para refrescar, boa para trazer refrigério. Então, também era uma água que era útil por ser gelada. Entretanto, irmão, Laodiceia ficava entre as duas cidades. Laodiceia não tinha, inclusive, uma fonte própria de água, a água vinha de aquedutos. E, infelizmente, quando a água chegava em Laodiceia, ela já estava morna, porque ela tinha saído de Hierápolis, estava bem quente, mas ainda não tinha chegado a ficar tão fria como quando chega em Colossos. Quando está em Laodiceia, ela está morna. E essa água morna também está cheia de minerais que acabam alterando o gosto dessa água. Por isso que a água em Laodiceia não era uma água boa de se beber. Ela era uma água amarga, uma água que tinha um gosto que faziam as pessoas acabarem se enjoando, acabarem se sentindo mal e acabarem vomitando. Dito isso, podemos entender qual é o contexto do que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo, irmão, que Laodiceia tinha deixado de ser útil para o reino de Deus. Porque ela não era nem quente no sentido de curar, e havia algo muito útil na água quente, por causa que trazia cura. E ela não era gelada nem no sentido de poder trazer um refrigério. Ou seja, como ela não era nem um nem outro, ela acabava se tornando inútil ao reino de Deus. Porque ela estava afastada. Tanto irmão, que isso é confirmado pelos versículos seguintes, na qual Jesus ele vai falar de Laodiceia, né? Falando sobre a riqueza, sobre todo o contexto cultural. Eu acho que vale a pena a gente ler a passagem para que você possa, de fato, entender o que eu estou falando. Ele vai dizer assim lá a partir de 17. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Irmão, há uma grande significado aqui Jesus falou, no versículo 17. Porque então, dentro desse contexto também, Laodiceia era uma cidade que se gabava por ser rica. Tinha muito dinheiro em Laodiceia, muitos ricos. Mas Jesus fala, eles eram ricos talvez aos olhos humanos, mas espiritualmente eles eram pobres. Laodiceia era famosa por produzir colírios
que ajudavam na visão, mas eles eram cegos. Ou seja, espiritualmente eles estavam cegos. E nu, porque Laodiceia era uma cidade famosa também pela produção de roupas, principalmente de roupas com lã negra. Mas interessante que, apesar de eles produzirem roupas, aos olhos de Jesus eles estavam nus, porque eles não estavam produzindo para o reino de Deus. O que Jesus quer nos ensinar aqui, irmão, não é sobre ser quente ou frio no sentido de ser cheio ou não do Espírito Santo, nem sobre o sentido de ficar em cima do mundo. O que Jesus está nos alertando aqui é sobre nós tomarmos cuidado para não nos tornarmos inúteis no reino de Deus. Para nós tomarmos cuidado para que a gente não acabe ficando num estado que a gente não produza para o reino, que a gente não sirva ao Senhor, que a gente não busque o Senhor, que a gente deixe de incomodar o inferno, que a gente deixe de pregar o evangelho, que a gente deixe de levar a palavra para mais pessoas. Porque era isso que havia acontecido com a igreja de Laodiceia. E eu e você não precisamos tomar cuidado. Porque nós vivemos tempos que é muito mais fácil a gente sentar na nossa zona de conforto e a gente ficar, às vezes, assistindo outras pessoas pregarem o evangelho. Mas a gente esquecer que a nossa missão também é pregar o evangelho. A gente esquecer que a nossa missão também é produzir frutos ao reino de Deus. Então, irmão, que nós possamos ter isso em mente e possamos buscar produzir o nosso melhor, porque sabendo que é ao Senhor que nós estamos produzindo, a mais ninguém senão ao Senhor. E se Ele nos salvou, se Ele pagou o preço por nós, o mínimo que nós podemos fazer como forma de gratidão é produzir frutos ao reino. Se essa palavra te abençoou, comenta amém. Compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem. Senhor Jesus abençoe a sua vida. Amém.